Centrão adere ao texto de Guilherme Derrite, vota em massa pela aprovação do Marco Civil do combate ao crime organizado e escancara a esquerda. Somente o PT e o PSOL, totalizando 77 parlamentares, disseram não ao PL antifacção. No final, o placar foi de 370 votos a favor do texto do relator, 110 contrários e 3 abstenções que aconteceram ali na Câmara dos Deputados. Quem vai trazer todas as informações para a nossa audiência aqui do Jornal da Oeste, segunda edição, é claro, a nossa excelente e querida repórter Berenice Leite, que já está aqui conosco no telão. Berenice, a sintonia é tanta aqui no nosso estúdio que nós duas estamos de verde esperança, que ainda temos fé no nosso país. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Oi, Geise. Ainda mais depois da aprovação do Marco Civil do crime organizado, né? Esperança, muita esperança, a gente sempre em sintonia. Que bom. Olha só, vamos trazer os detalhes desse texto. Ontem ainda a gente conversou aqui, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o relator dessa proposta, deputado Guilherme Derrite, estavam reunidos com o Colégio de Líderes para que fosse apresentada a sexta versão. Depois de muito diálogo, o relator ouviu ali ambas as partes, lembrando que tudo começou com o PL antifacção, apresentado pelo Poder Executivo, e que foi melhorado, digamos assim. Vamos lembrar que a proposta inicial previa que, no caso de membros de facção, eles teriam uma certa blindagem com relação ao cumprimento de penas, porque o texto do Executivo inicialmente previa que somente as lideranças, aqueles que fossem considerados líderes de facções criminosas, é que deveriam cumprir a pena, uma sentença maior, né, um endurecimento, para no caso de liderança. Já os demais membros, o que ia acontecer na prática? Eles, apresentando bom comportamento dentro da cadeia, em cerca ali de 1 ano e 8 meses já seriam liberados. Então, algumas incongruências, a exemplo dessa que eu acabo de trazer aqui para vocês, o deputado Guilherme Derrite, especialista em segurança pública, identificou e, como eu disse, melhorou o texto. Houve uma grande resistência no dia de ontem e, apesar de o texto original ter sido apresentado pelo Partido dos Trabalhadores, foi justamente o PT que ontem estava tentando obstruir a votação. Eles apresentaram vários requerimentos de retirada de pauta e foram derrotados no voto, né? Os requerimentos foram rejeitados e o placar final, aprovando, então, o Marco Civil do crime organizado, foi de 370 votos favoráveis e 110 contrários. Somente PT e PSOL é que votaram contra o Marco Civil do crime organizado. Em tese, ela aumenta a pena para todos os faccionados. Tivemos algumas concessões, a exemplo daquela equiparação do crime organizado com organizações terroristas, mas na prática a pena que seria prevista ali de até 20 anos ficou ainda maior, né, com essa nova mudança do texto, podendo aí um faccionado pegar de 40 até 64 anos de prisão e também com atenção ali na execução penal para que ela seja cumprida pelo menos 75%. Bom, além disso, a gente traz também o protagonismo de governadores preocupados com a segurança pública que vieram ontem aqui, participaram dessas reuniões e ajudaram, trazendo sugestões ali, demandas de seus estados. E claro, comemoraram também, a gente destaca até o posicionamento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que usou as suas redes sociais, disse o seguinte: vitória do povo brasileiro no Congresso, aprovação do Marco Legal da Segurança Pública, relatado pelo nosso secretário Guilherme Derrite, é um passo decisivo para asfixiar o crime organizado. Acabou a impunidade em São Paulo e no Brasil. O recado é claro: lugar de bandido é na cadeia. Quem também usou as redes sociais para comemorar a aprovação da proposta foi o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, que ressaltou que é uma vitória do país inteiro e uma resposta firme a quem tenta impor o terror à nossa população. O projeto avançou rapidamente desde que a Operação Contenção do Rio de Janeiro colocou a segurança pública como pauta
prioritária. Palavras, então, do governador Cláudio Castro, que estava ontem aqui também na capital federal. Bom, e alguns pontos polêmicos, muita desinformação nesses últimos dias. Ontem eu estava acompanhando ali os discursos, inclusive dos governistas, que ainda assim pareceu que não tinham lido o texto final, né? Traziam uma narrativa de que o crime organizado estava sendo blindado, crime, segundo eles, de colarinho branco, e que esse texto, na verdade, ia favorecer os faccionados, uma tremenda distorção do que realmente a proposta prevê. Falavam, inclusive, sobre a questão que envolve a Polícia Federal, e a gente esclarece que o texto final não tira autonomia da Polícia Federal, e em outros pontos também fala sobre os recursos destinados por parte dos bens bloqueados, bens de faccionados, quando são bloqueados, devem ser revertidos para a Polícia dos Estados, quando estiver no âmbito da investigação feita pelos estados, e quando envolver a União, a Polícia Federal, esses recursos serão revertidos para a Polícia Federal. A gente traz agora a fala do relator Guilherme Derrite, que, claro, comemorou depois de muito trabalho, de muito diálogo. Vamos ver. O governo tentou impedir a evolução de um projeto porque mandou para essa casa um texto fraco e benevolente com o crime organizado. Minha preocupação sempre foi resolver o problema do Brasil, onde 1 a cada 4 brasileiros, lamentavelmente, vivem sob o domínio e o terror do crime organizado, sob um Estado paralelo, com tribunais do crime e rotina diária de violência. Mais do que nunca, lugar de bandido será na cadeia. E olha, entre outras atribuições, o marco legal do crime organizado também traz mudanças em relação a quem pode votar nas eleições de 2026. Olha, a legislação até então prevê que presos que estejam, por exemplo, no regime semiaberto, eles têm direito de votar. Mas se o Senado chancelar o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e após isso a sanção do presidente da República, a partir do ano que vem, presos, presidiários não poderão mais participar das eleições, não poderão mais ter direito ao voto. E além disso, destacamos aqui que essa emenda foi apresentada pelo Partido Novo, defendido pelo deputado Marcel Van Hatten. Vamos ouvir o que ele disse. Agora preso não vota mais. Pelo menos pela Câmara dos Deputados foi aprovado nosso destaque, autoria do Partido Novo. Nós encaminhamos e com apoio da oposição e até o PT, viu, Domingos? Olha, Marcel, parabéns. Quem deve estar morrendo, se mordendo de raiva é o Lula, porque ele é o favorito dos presos, dos criminosos. Exatamente. A turma que gosta de fazer o L. Dos presos, alegria porque o Lula Parabéns, ganhou, viu? chegou, parabéns, gente. Tá aí, então, e uma última informação, e não menos importante, que também faz parte desse pacote de mudanças na legislação, é que os faccionados que forem condenados, e identificados ali que participam de uma organização criminosa, enfim, que integram o crime organizado, as famílias desses faccionados também não terão mais direito ao benefício do auxílio reclusão. Lembrando que o texto agora segue para análise da Casa Revisora do Senado Federal, e não havendo nenhuma alteração, vai para a sanção do presidente da República. Se houver alguma alteração, alguma modificação do texto no Senado, Geise, precisa novamente voltar para a Câmara, mas ao que tudo indica, o marco legal do crime organizado já está a um passo de começar a valer. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Até amanhã. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.